Notícias, comentários, entrevistas e a sua participação. A voz da comunidade. Notícias, comentários, entrevistas e a sua participação. Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Graças a Deus, estamos de volta para mais uma edição do programa A Voz da Comunidade. Hoje, uma quarta-feira, feriado religioso em todo o estado do Rio Grande do Norte. O tempo apresenta-se bom, a parcialmente nublado em toda a Grande Natal. O principal destaque de hoje é exatamente o feriado religioso, onde as comunidades da Arquidiocese do Natal vivem a festa dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, padroeiros do Rio Grande do Norte e promártires do Brasil. Hoje acontece a primeira festa dos Santos Mártires após a canonização ocorrida em 15 de outubro de 2017 no Vaticano, em celebração presidida pelo Papa Francisco. A festa ganha realização no Santuário dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, no bairro Nazaré, em Natal, onde o arcebispo metropolitano Dom Jaime Vieira Rocha já celebrou missa solene e neste endereço encerrando os festejos. Agora a festa continua em Uruaçu, uma programação festiva também vem sendo desenvolvida ali no Monumento dos Mártires, na comunidade de Uruaçu, no município vizinho de São Gonçalo do Amarante. Hoje, feriado estadual, a programação está intensa. Logo cedinho houve a realizada da caminhada da Aurora, com um grupo saindo às 4 da madruga, em frente à Igreja Matriz aqui de Macaíba, e o outro saindo às 5 horas da Igreja Matriz lá em São Gonçalo do Amarante, e ambas com destino ao Monumento dos Mártires. Ainda agora pela manhã estão sendo realizadas missas, a partir das 13h30 shows com cantores religiosos potiguares, entre eles Fátima Santos, Padre Assis Melo, Banda Alfa e Ômega, Padre Antônio Nunes e Banda. E às 17 horas, aí então, o ponto máximo do encontro, com a celebração da missa solene, que será presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Jaime Vieira Rocha. Outros destaques nesta quarta-feira de feriado religioso no estado do Rio Grande do Norte vão para a página policial. Policiais militares do 11º Batalhão, com sede aqui em Macaíba, apreenderam ontem à tarde cerca de 10 quilos de cocaína, um revólver, mais de 200 munições e 2 balanças de precisão. O material foi encontrado dentro de uma casa localizada em uma comunidade rural que fica entre as cidades de Macaíba e Parnamirim, aqui na Grande Natal. A segunda manchete, o segundo destaque, vai para a ocorrência depois de esfaquear a ex-mulher e um mototaxista em Laranjeiras do Abdias, que é uma comunidade rural no município de São José do Mipibu. Um homem de 52 anos de idade suicidou-se ao se jogar na frente de um caminhão na pista da BR-101, entrada da cidade de Goianinha, também localizada aqui na Grande Natal. E uma terceira ocorrência, um policial militar lotado no estado do Ceará foi assassinado a tiros na noite passada, margens da BR-304, no município de Mossoró, região oeste do Oeste Potiguar. O corpo e a motocicleta da vítima foram encontrados perto do canteiro central da rodovia, após o trevo que dá acesso à cidade de Governador de Sé Rosado. Na área da política, os destaques desta quarta-feira, além do calendário eleitoral que nos determina hoje o último dia para os programas eleitorais de rádio e também de televisão, né? Mas pesquisas estão mostrando as curiosidades, comportamento e tendência de eleitores. A pesquisa Datafolha, divulgada dia passado para a Presidência da República, também avaliou o grau de importância de alguns aspectos na decisão do voto. O horário eleitoral no rádio e na televisão é apontado como muito importante,
33% dos eleitores entrevistados. Mas 40% dos eleitores entrevistados afirmaram que ele não tem nenhuma importância. São diagnósticos que estão nesta pesquisa. Na área do esporte, vamos aos esportes, porque hoje é quarta-feira, apesar do feriado, os preparativos, continuam. Aqui na cidade de Macaíba, o Cruzeiro Futebol Clube volta ao seu local tradicional de encontros, trabalhos, preparo físico, técnico, tático para a continuidade do Campeonato Potiguar, segunda divisão. Hoje à tarde, nossa equipe de esportes da Cena TV desce até ali o campo do Cruzeiro para trazer amplas informações. E extraoficialmente já estamos aqui sabendo que estão chegando novos valores, novos reforços para o clube, para a equipe do Cruzeiro Futebol Clube, tentando aí reverter os 2 resultados negativos na estreia e segunda rodada do Campeonato Potiguar, segunda divisão. Tudo isso pelo grupo 2 do campeonato. A Federação Norte-Riograndense de Futebol também está informando as datas dos confrontos válidos pela 4ª rodada da segunda divisão do Campeonato Potiguar, que devido às eleições que acontecem no próximo fim de semana, em especial no domingo, os jogos tiveram datas adiadas. O confronto entre o Visão Celeste e Mossoró, que estava marcado para o sábado, e o duelo entre Alecrim e Palmeira, que estava agendado para o domingo, foram transferidos para a próxima quarta-feira, dia 10 de outubro. E ambos os jogos serão lá no estádio Frasqueirão, em Natal. A informação vem assinada, a resolução está assinada pelo presidente da Federação Norte-Riograndense, José Vanildo da Silva. Vocês estão lembrados daquele movimento que até apontou aí uma greve, uma paralisação por parte dos policiais militares e bombeiros no último dia 7 de setembro? Estão lembrados? Pois o assunto teve mais uma etapa. A desembargadora Zeneide Bezerra decidiu dia passado pelo cancelamento da audiência conciliatória que seria realizada nesta quarta-feira, sobre a greve da Polícia Militar anteriormente prevista para ser realizada no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. A desembargadora extinguiu a demanda sem resolução do mérito, pois as entidades não realizaram a paralisação. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Dentista. Aos odontólogos profissionais aqui em Macaíba, o aplauso da 87 FM de Macaíba, em combinação agora com a Web TV, Cena TV 100% Macaíba. Hoje também é Dia do Petróleo Brasileiro e também Dia das Abelhas. Por falar em abelhas, as abelhinhas aqui de Macaíba, a abelha, meus amigos, é um inseto de extrema importância econômica e ecológica. Principalmente ecológica, Pois existem aproximadamente 20 mil espécies diferentes de abelhas no mundo. Aqui no Brasil, a mais conhecida é a abelha africana, de nome científico Apis mellifera. Apis mellifera é a espécie mais comum no Brasil. Uma das características marcantes das abelhas, meus amigos, é a sua organização e sociedade. Se os humanos tivessem este espelho, para seguir no seu dia a dia, onde 3 indivíduos diferentes podem ser observados: as rainhas, as operárias e também os machos. As rainhas realizam a postura dos ovos e organizam a colmeia. As operárias são a mão de obra, são as responsáveis pela defesa da sociedade e conseguem alimento e também pela manipulação dos materiais para a construção da colmeia. E principalmente o barro e a cera, Os machos também são chamados de zangões. São indivíduos responsáveis pela reprodução, atuando em algumas espécies apenas no acasalamento. E nos céus, nesse dia 3 de outubro, Santa Maria Josefa, intercedendo junto a Deus Pai Todo-Poderoso para que as coisas boas aconteçam no nosso dia a dia. Estamos em outubro, mês mais que rosa, pela conscientização do câncer de mama. O objetivo da ação com diversos parceiros é despertar a empatia de toda a sociedade pela causa independente de gênero.
Nós vamos a um VT ilustrando coisas boas, bonitas e maravilhosas aqui em Macaíba. E na volta, vamos então conversar com nossos convidados que já estão aqui nos estúdios para mostrar um pouco do seu dia a dia. Entre as maravilhas de Macaíba, o Poço do Eco é uma delas. Estamos de volta, programa A Voz da Comunidade, na sua edição toda especial desta quarta-feira, feriado religioso aqui no estado do Rio Grande do Norte. Meus amigos e minhas amigas, o programa A Voz da Comunidade, levado ao ar em sinal aberto pelos 87,9 MHz da sua rádio Macaíba, A Voz da Comunidade. E agora estamos aí nessa parceria pela Rede Internacional de Computadores com a Web TV, Cena TV 100% Macaíba. Não esqueça o nosso endereço eletrônico www.cenatv.com.br. Passa lá, dá uma olhadinha, né, no programa, na programação ao vivo, ou então você pode ir no setor de vídeos e assistir a este programa ou outros da sua preferência a qualquer momento ao longo do dia. Estamos recebendo a visita e a presença do presidente regional do Partido Verde aqui no Rio Grande do Norte, Bertone Marinho, hoje em visita à cidade de Macaíba, cumprindo sua agenda, para conversar conosco aqui em nossos estúdios, em especial com você, amigo ouvinte, a você, internauta do programa A Voz da Comunidade. Presidente do Partido Verde no Rio Grande do Norte, Bertone Marinho, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Zé Luiz, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos que estão no ar, na A Voz da Comunidade, estou à sua disposição. Amigos, o presidente regional do PV, aqui em nossa cidade, nosso programa, o Bertone Marinho, ele também é candidato a deputado federal. Primeiramente, vamos começar conversando um pouco sobre o PV. Qual a sua realidade, como é que está o momento do PV em todo esse processo eleitoral? Eu assumi o PV o ano passado, recebi o convite do presidente do partido, Pena, e eu aceitei o desafio. O presidente anterior é Rivaldo, mas ele continua conosco nessa caminhada. Começamos a reestruturar o partido já teve em alta, já teve um senador aqui no Rio Grande do Norte, já teve um deputado federal, já teve vários deputados estaduais. E o partido voltou à cena, nós reestruturamos ele, criamos vários diretórios e eu recebi o convite também do presidente do nosso partido, que se chama Pena, para ser candidato a deputado federal nesse pleito. Formamos uma chapa muito competitiva, não nos coligamos com grandes nomes e grandes famílias, nós unimos 6 partidos que juntando os esforços, vamos fazer uma cadeira para deputado federal que, se fizermos, vai ser a primeira vez na história que, através de uma chapinha de pequenos, se faz uma cadeira. Estamos conversando com o presidente do PV, Partido Verde, no estado do Rio Grande do Norte, Bertone Marinho. Marinho, você falou com relação à coligação e alguns partidos. Qual é o nome da coligação e quais são os partidos que a integram? Os partidos que a integram PV, Solidariedade, PSC, PSDC, PSL e Patriota. São 16 nomes. O nome da coligação é Renova RN. São 11 homens e 5 mulheres. A chapa está muito boa, muito bem formada. Nós temos um candidato a governador que se chama Breno Queiroga. Nós temos um candidato nessa coligação a senador que se chama Magnólia Figueiredo. E são 2 pessoas muito bem preparadas. Breno foi prefeito de Olho d'Água dos Borges, muito bem avaliado, revolucionou lá a gestão e é um homem que está capacitado para governar o Rio Grande do Norte. É um homem que
que é capaz de mudar muitas coisas que o Rio Grande do Norte precisa para poder se desenvolver. Nós lembramos, nesta oportunidade, a presença e a figura do senador Paulo Davim, também o trabalho competente junto à Câmara Federal do nosso amigo, o Paulo, o ex-deputado federal Paulo, não, é Paulo, né, o presidente, o ex-presidente. Nós tivemos... Paulo Wagner. Paulo Wagner. Agora voltou a memória, Paulo Wagner, exatamente. Então, nós tivemos, no nome dessas duas figuras norte-riograndenses, uma presença, um destaque do PV em nome dos norte-riograndenses. A pergunta a seguir é bem simples, e agora a expectativa, né, nesse processo eleitoral, de ter novos integrantes, ter novos valores representando o partido lá em Brasília? É verdade. Hoje as pessoas estão muito descrentes com política. As pessoas, com razão, eu acho, por ver tanta corrupção, por ver tanta político sendo preso, não querem votar. Mas essas pessoas que não querem votar, eu quero mandar uma mensagem. O não votar faz com que os políticos corruptos comprem o voto e se elejam. As pessoas conscientes, as pessoas que acompanham a política, precisam votar, precisam escolher e não deixar que os outros escolham. Eu estou fazendo a minha parte, minha campanha é uma campanha pé no chão. Eu sou o único candidato aqui no Rio Grande do Norte que abriu mão dos privilégios que o deputado federal tem direito. Isso já acontece em alguns locais do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Norte não. Um deputado federal tem direito a auxílio moradia, o deputado federal tem direito a uma verba de segurança, tem direito a 14º salário. Eu fui em cartório e registrei essa renúncia. Eu não estou só falando, eu fui no cartório e fiz um termo de renúncia. Eu não preciso dessas regalias para ser um deputado federal. Se tiver uma pessoa aqui em Macaíba que passa no concurso da prefeitura, ela vai receber só o salário, ela não vai receber salário e auxílio moradia. Se tiver uma pessoa que passe no concurso da Polícia Rodoviária Federal, vai receber só o salário e não o salário e o auxílio moradia. E nenhum deles também recebe 14º. Porque deputado tem que receber isso. Eu renunciei. Isso vai representar uma economia para os brasileiros de 2,5 milhões de reais. Só o meu mandato. Se todos os deputados federais fizessem isso, dava mais de 1 bilhão de reais. O que me revolta, José, é o governo ir para a televisão e falar que o país está quebrado. O nosso país é muito rico, ouvintes. Nosso país tem recurso, agora tem muito recurso indo por esgoto. Os nossos tributos que nós pagamos estão sendo mal empregados. Próximo ano, a primeira pauta a se colocar vai ser a reforma da Previdência. Mas eles não querem cortar grandes salários na Previdência. Eles querem que os mais humildes e os mais simples se aposentem com mais idade. Isso é um absurdo, é o povo pagar essa conta. Eu acabei de falar um simples corte de regalias para deputado federal, que em 4 anos todo o Congresso dava para economizar 1 bilhão de reais. Se está dizendo que a Previdência tem um rombo, tire dos privilégios dos políticos e não tire da população. O que eu acho errado é que quando vem os cortes, quando vem a tesoura, começa a fazer de baixo. Ao invés de cortarem de cima, das regalias do Senado Federal, que tem muita, que eu não falei aqui ainda, das regalias do Tribunal de Contas, de tudo que tem de errado, que o dinheiro público é mal empregado. E, ao invés de fazerem isso, cortam os direitos dos trabalhadores, colocam eles para se aposentar mais tarde, alegando um déficit. Eu vou fazer a minha parte e já estou incomodando muito. Tem muitos deputados daqui, do nosso estado, querendo que eu não ganhe. Aí você fala, por quê? Porque o povo vai poder comparar.
vai dizer assim, deputado tal, por que você não faz a mesma coisa que Bertone fez? E ele fez o mesmo mandato que o seu. Por que você não renuncia também? Bertone não recebe auxílio moradia. Ele vai pegar o salário que ele vai ter e vai pagar uma casa para ficar em Brasília. Bertone não recebe 14º salário. Porque quem paga isso é o povo. Por que você não renuncia? E se todos fizerem, vai dar uma economia gigantesca. Isso é respeito ao dinheiro do povo. E é com esse intuito que eu estou me candidatando. Eu acho que podemos fazer diferente. A política não vai mudar de uma hora para outra, mas já está mudando muito, como disse meu avô, eu conversei com ele. Ele pensou que ele tem 87 anos, ele disse, Bertone, eu pensei que nunca ia haver um bilionário preso. Eu estou vendo Marcelo Odebrecht atrás das grades. Eu pensei que nunca ia haver um senador preso, que até um tempo desse, eu passei a vida toda, nunca um senador foi preso, já foi preso. E as coisas estão mudando. Temos bons exemplos na Paraíba, de deputados que renunciaram, temos bons exemplos de senador no Distrito Federal. Presidente, estamos conversando com o presidente regional do PV, Bertone Marinho, hoje visita a cidade de Macaíba, em especial o programa A Voz da Comunidade. Bom, em nível nacional, para a presidência da República, qual o posicionamento do PV? Eu sou um partidário, o meu partido indicou o vice-presidente de Marina, eu voto em Marina. Caso o meu partido não tivesse indicado, tem um candidato muito bom, que eu acompanho essa entrevista, chamado João Amoedo. Ele é um candidato muito preparado, mas o meu voto vai para Marina, porque o meu partido indicou o vice na chapa dela. Gentileza, mais um minuto para a sua consideração final e já antecipo nossos agradecimentos por vossa presença aqui nos estúdios da 87. Eu quero aqui agradecer a você, José Luiz, pelo convite. Quero aqui agradecer aos ouvintes. Reflitam, está chegando na reta final. Pesquisem sobre os candidatos. Não é válido falar que todos os candidatos são iguais. Do mesmo jeito que existe advogado honesto, tem advogado desonesto, existe pastor honesto, pastor desonesto. Na política tem gente do bem que quer fazer o bem. Analisem. Para quem não me conhece, eu vou falar aqui minha rede social para poder me adicionar e acompanhar meu trabalho. É Bertone 4343, tanto o Facebook quanto o Instagram. Fica aqui meu agradecimento e espero um próximo convite para retornar aqui. Obrigado. Com prazer, igualmente. E assim, amigos, tivemos a oportunidade de conversar com o presidente regional do PV, Bertone Marinho, hoje em visita à cidade de Macaíba, conversando com os amigos ouvintes da 87, em especial com você, amigo internauta, pela rede internacional de computadores, através do nosso endereço eletrônico, que é o www.senatv.com.br. Pois bem, na sequência, vamos então ao intervalo de apoios culturais e na volta tem aí destaque na página policial, temos o panorama esportivo e as últimas manchetes que estão chegando de Brasília em nível nacional. É jogo rápido, é VaptVo. A E-Split, uma empresa especializada em instalação, manutenção e projeto de ar-condicionado. Na hora de instalar seu ar, procure nossa equipe. A E-Split. Fone 991241252. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais.
o Atacadão da Construção com preços de atacado. Confira: pedra amarroado caminhão a R$100, brita metro cúbico a R$90, tijolos o milheiro a partir de R$300, areia e aterro em qualquer quantidade. Traga seu orçamento, cobrimos a oferta. Fale com o Tomás Sena e Neném. Fone 9415-3363 ou visite-nos na Granja Santa Luzia, ali no Pé do Galo, próximo à Pedreira Potiguar. Atacadão da Construção. Conecte Telecom, o seu provedor de internet. E atenção, proprietário de caminhões, caminhonetes e Fiat Uno. A GM Molas dispõe de serviços em suspensão e freios em geral, com mecânicos especializados. A GM Molas cobre qualquer orçamento e aceita-se cartões Visa, Mastercard e Hipercar. Fone Zap 999-80-80-77. GM Molas Macaíba, RN 160, próximo ao Parque São José. Uma organização Geraldo Mola. A Ótica Cruzeiro do Sul continua com o melhor atendimento da cidade. Lá você conta com muito mais facilidades. Menor preço, crediário próprio, entrega em domicílio, com 1 ano de garantia. Aceitamos todos os cartões de crédito e ainda lhe oferecemos muitas outras vantagens que você só encontra na Ótica Cruzeiro do Sul. Rua de Sete Rosado, 22A, por trás do Centro Comercial Pinheiro Borges, no centro de Macaíba. Telefones 98703-0684, 99223-4755. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. 1 milhão, hein? Tem aqui em Belém? Tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. Vocês são parabéns. Tá de parabéns. Quero te ver aqui, hein? Procure logo seu oftalmologista. Vai lá, bem. 1 milhão de armações de graça. Aniversário Óticas Diniz. Pra te ver bem. Escolher o quê, quando e onde estudar. A forma de aprender mudou e a Uninter está à frente. Os cursos de graduação e pós-graduação à distância combinam o que tem de mais moderno em tecnologia digital com o melhor conteúdo. Só aqui o aluno ganha kit de laboratório portátil, livros e pacote de softwares. Além de contar com suporte do nosso polo na sua cidade. Polo Uninter, em Macaíba, no Colégio Equipe. Uninter.com. O seu jornal preferido, agora com distribuição gratuita nas manhãs de segunda a sexta, com nossas promotoras nos principais cruzamentos da cidade ou nos mais de 200 pontos em Natal e região metropolitana. É diferente, é grátis, é o seu jornal. Acesse nosso portal em agorarn.com.br e curta. Agora RN no Facebook e Instagram. Agora RN. Informação com credibilidade. Notícias, comentários, entrevistas e a sua participação. A voz da comunidade. Muito bem, estamos de volta. Segundo tempo do programa A Voz da Comunidade, todo especial na quarta-feira, dia 3 de outubro de 2018. Hoje é feriado estadual, feriado religioso, em homenagem aos promártires de Cunhaú e Uruaçu. Seguimos pela 87,9 MHz da Rádio Macaíba, a voz da comunidade, e na rede internacional de computadores. Acesse nossos perfis pela rede social da sua preferência e deixe sua curtição ou comentário. Todos são bem-vindos. Meus amigos e minhas amigas, 40% dos eleitores acham que o horário eleitoral não tem importância. Vamos aos diagnósticos. A pesquisa Datafolha, divulgada dia passado para presidente do Brasil, também avaliou o grau de importância de alguns aspectos na decisão do voto. O horário eleitoral na TV e no rádio, hoje é o último dia, é apontado como muito importante por 33% dos eleitores. Mas 40% deles afirmaram que o horário eleitoral gratuito, não tem nenhuma importância. A pesquisa foi feita em 2 de outubro, com 3.240 eleitores com 16 anos ou mais
em 225 municípios brasileiros. E segundo o Datafolha, o horário eleitoral foi o tema considerado como importante pelo menor percentual de eleitores em uma lista que inclui a conversa com familiares, amigos, colegas, as propostas do seu candidato e as notícias na TV, no rádio e nas redes sociais. Trocando em miúdos, ficou mais ou menos assim: conversas com familiares, amigos ou colegas, muito importante, 59%. Resultado de pesquisa eleitoral, muito importante, 42%. 29%, nenhuma importância. Ainda com relação à pergunta anterior, conversas com familiares, amigos ou colegas, 20% entendem que não tem nenhuma importância. Terceiro momento do questionário, horário. É o horário eleitoral na TV e no rádio, 33% acham muito importante e 40% nenhuma importância. Propostas de seu candidato de um modo geral, muito importante, 73% e nenhuma importância, 10%. Observem que nesta pergunta e nestas intenções de respostas, 73% dos entrevistados dizem ser muito importante conhecer, saber, ouvir propostas dos candidatos. A vida política do seu candidato, muita importância, 72%. E uma outra tendência que mostra o quanto o eleitor avalia uma candidatura, 12% nenhuma importância. Redes sociais, as notícias, as informações na rede social, não vale fake news porque é falso, né? Muita importância, 38%, nenhuma importância, 32%. Aqui está meio dividido, né? 32 por 38 é quase o mesmo percentual. Pois bem, e além do mais, é desta forma que a pesquisa da Datafolha colheu, junto com a intenção de votos, outras observações por parte do eleitor brasileiro. Notícias, comentários, entrevistas e a sua participação. A voz da comunidade. Pensei que nós tínhamos combinado que era... Meus amigos e minhas amigas do programa A Voz da Comunidade, um tempo atrás tivemos a oportunidade de encontrar Cícero Militão, homem macaibense, servidor público no Estado e grande atuante na área de religião e também na área de vida político-partidária aqui na cidade de Macaíba. E também muito envolvido, muito defensor de segmentos. E ele, em conversa conosco, ele trouxe o seu pensamento a respeito do movimento LGBT. Provocam em todos os segmentos a reflexão. Qual o seu pensamento? Veja bem, Luiz, embora nós estejamos no momento em que comemoramos a questão do orgulho LGBT em todo o Brasil e em várias partes do mundo, né? Nós ainda não podemos dizer que a intolerância, o preconceito deixou de existir. No momento em que nós comemoramos, nós também levantamos um alerta de que essa comemoração deve ser de vigilância, uma comemoração, não é, na qual a gente deva, todos nós que fazemos parte do movimento LGBT, temos que estar de alerta, porque falta ainda muitas conquistas. Evidentemente que várias conquistas ao longo desse tempo aconteceram, porém a tarefa ainda é muito grande. Conquistamos direitos como, por exemplo, o casamento civil entre pessoas do mesmo gênero, mas, por exemplo, nas escolas, na sociedade de uma forma geral, o bullying contra jovens homossexuais, né, sejam masculinos ou femininos, e todos aqueles portadores de homossexualidade ou suas variantes, né, sofrem ainda muito preconceito, intolerância, muitos são assassinados, sofrem bullying nas escolas, enfim. Então, muito nós temos ainda para alcançar.
Estamos conversando com o acadêmico de Ciências Sociais, Cícero Militão, especialmente conversando com os amigos do programa A Voz da Comunidade no Dia Internacional do Orgulho Gay. Cícero, um outro aspecto também que chama a atenção é a questão da vergonha. Os que tomam esta opção têm no seu dia a dia, nas relações inclusive de ordem familiar e depois então social, tanto na escola quanto no campo de trabalho e nas demais relações, vergonha. Pois é, essa vergonha que muitos jovens, ao descobrir a sua homossexualidade, o enfrentamento disso tudo na família, na escola, na sociedade de uma forma geral, é uma realidade que precisa, evidentemente, ser mais discutida no âmbito escolar, na família, porque, por exemplo, já saiu, não é, das organizações mundiais de saúde, a questão homossexual como doença. Então nós precisamos tratar como uma questão social. E diante da questão do avanço ao enfrentamento dessas vergonhas existentes, do preconceito e da intolerância, uma das questões importantíssimas foi a utilização do nome social. É uma lei importante que garantiu, não é, que essas pessoas pudessem usar o nome social, não é, nos documentos oficiais, né, na identidade, no registro civil. Essas modificações, de acordo com essa lei, não é, garantem também que a pessoa passe a ter um domínio maior da sua realidade. Então, essa vergonha que o indivíduo LGBT sente é uma questão, evidentemente, que precisa ser trabalhada. Porque a partir do momento que nós tenhamos na sociedade essa diferenciação, não é? Você é homossexual, então é tratado de uma forma que não condiz com o tratamento da pessoa humana, né? Então nós precisamos criar um planejamento e também discutir nos parlamentos essa questão. Quando eu estava candidato a vereador no pleito passado, nós tínhamos a grande tarefa de que no parlamento nós discutíssemos a questão da homoafetividade, da homossexualidade, não é, dos movimentos LGBTs no parlamento, para fazer o enfrentamento justamente dessas questões, José Luiz, porque nós sabemos como é difícil ser homossexual, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas evidentemente que nós estamos tratando da realidade aqui. E a gente vê os índices de violência, de assassinatos. Nosso estado, Macaíba, por exemplo, já registrou assassinatos violentos contra indivíduos homossexuais. Um outro aspecto que chama a atenção nesta data é a questão de doenças. Cícero Militão, o governo, enquanto esfera municipal, estado e da União, está conseguindo aplicar políticas sociais que possam auxiliar, que possam ajudar os integrantes e que têm nesta opção que conviver, muitos deles com doenças? Pois é, como eu te falei agora há pouco, nós avançamos muito, não é? No governo Lula e Dilma, principalmente, nós tivemos muitos avanços em relação à questão mais do cuidado com a saúde, não só a saúde física, mas a saúde psicológica, a saúde social, daqueles que são membros, né, desse movimento LGBT. Né? Então, orientações, o cuidado na prevenção, a saúde, na questão sexual, né? Foi feita uma cartilha e, evidentemente, que essa cartilha orientadora para aqueles que estão no parlamento e são conservadores, não debatem as questões homossexuais, acham que a homossexualidade é doença e deve ser combatida com surras, com todo um machismo, com a moralidade, com castigo e etc., repudiaram a cartilha que foi orientada pelo MEC. Então, a partir do momento que nós temos isso, nós temos um freio, um sistema de freio, que faz com que o indivíduo homossexual ele seja tratado como diferente. Nós precisamos ser tratados como iguais à sociedade, como é garantido pela Constituição Federal. E a partir do momento que esses sistemas de freios acontecem, evidentemente que as políticas sociais
para o cuidado da saúde, de todas as formas, para esse grupo social, existindo esse sistema de freio, é evidentemente que o padrão de saúde, essa saúde psicológica, essa saúde social tão importante, o combate às doenças sexualmente transmissíveis, que é uma realidade, a gente não pode esconder, evidentemente que isso cai. Né? E nós precisamos chamar a atenção, né, de todos aqueles que são membros das comunidades LGBTs, a toda a sociedade de uma forma geral, que esse debate precisa acontecer, principalmente agora. Nós temos aí tantos pré-candidatos e pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, mas eles precisam pautar esse debate. Dizem que é minoria aqueles que são do movimento LGBT, mas nós entendemos que de minoria não tem nada. É uma maioria, ou seja, existem muitos homossexuais masculinos e femininos, mas por causa da intolerância, do desrespeito, do bullying, estes indivíduos se escondem. E não é hora mais de se esconder. Ninguém vai dizer pra gente de que forma nós temos que amar, de que forma que nós temos que nos relacionar com aquela pessoa que nós elegemos como nosso companheiro, como nossa companheira. Esse entendimento quem tem que fazer somos nós, né? Que pertencemos a esse meio social. Cícero Militão, programa Voz da Comunidade fica muito grato por podermos usufruir do seu largo conhecimento como aluno, como acadêmico do curso de Ciências Sociais e hoje conversando conosco nesse tema tão bonito, tão importante e de grande envolvimento mundial. Continue seu bom trabalho. Pois é, para agradecer, eu sempre deixo uma reflexão. Nós precisamos ter respostas dos crimes de violência contra as pessoas homossexuais. Já passado mais de 5 anos, nós ainda não temos respostas sobre o assassinato de Josivaldo Tavares, né? Um jovem, um rapaz homossexual da cidade, envolvido com cultura, né? Um macaibense, que até agora o crime de morte de Josivaldo ainda não foi desvendado. Então, o movimento LGBT aguarda respostas e nós precisamos não só fazer as festividades durante esse dia. Nós não precisamos só sair nas micaretas do Brasil, parada do orgulho LGBT, mas nós também temos que lutar. Nós também temos que enfrentar essa estrutura machista, essa estrutura sexista, essa estrutura que quer deixar o homossexual, né, a lésbica, o bissexual, enfim, fora da discussão, fora do meio social. E nós precisamos existir de fato. Muito bem, estamos de volta ao programa A Voz da Comunidade, nesta quarta-feira, dia 3 de outubro de 2018, feriado religioso estadual, homenagem aos promártires de Cunhaú e Uruaçu. Agora, algumas manchetes da área esportiva. Na edição de hoje, destaque para a Federação Norte Rio Grandense de Futebol, que alterou as datas dos confrontos válido pela 4ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Potiguar, devido às eleições que acontecem no domingo, dia 7, os jogos tiveram as datas adiadas. O confronto entre o Visão Celeste e Mossoró, que estava marcado para o sábado, dia 6, e o duelo entre Alecrim e Palmeira, que estava agendado para o domingo, dia 7, ambos foram transferidos para a próxima quarta-feira, dia 10 de outubro, no estádio Frasqueirão, lá em Natal. Outros destaques da 2ª divisão do Campeonato Potiguar. Com o Mossoró Esporte Clube classificado, o técnico Edinho Cardoso agora mira primeiro lugar no grupo. Em busca da primeira vitória, o Atlético Potiguar mantém confiança em vaga. O técnico entende que o time precisa controlar melhor o jogo. O técnico do Palmeiras, lá de Goianinha, vibra com a vitória sobre o Cruzeiro aqui de Macaíba. O Verdão passa a depender das próprias forças para ir às semifinais. Bom, agora a missão impossível. Após segunda derrota na 2ª divisão, o técnico do Cruzeiro de Macaíba, Romildo, vê a classificação difícil, mas não joga a toalha. É verdade, não está morto quem peleia.
Outras informações ligadas ao mundo do esporte no próximo sábado, já no seu horário habitual, das 11h05. Show de bola! Alô, amigo ouvinte! Todos os sábados aqui na 87 FM. Às 11 horas. O programa Show de Bola. Na apresentação, Zacarias, Professor Emílio e convidados. Você fica por dentro de tudo que está acontecendo no esporte de Macaíba e do estado. Contamos com sua audiência. A 87 FM do esporte também é a melhor. Ok, meus amigos e minhas amigas ouvintes da 87 FM aqui de Macaíba, você amigo, internauta na rede internacional de computadores, acompanhando nosso programa, nossa live no Facebook /Cena TV Play. Muito obrigado pela companhia. Continue conosco, na sequência vem sempre um campeão de audiências, E não esqueça, você pode assistir a este programa em qualquer outro horário acessando o nosso site, que é o www.cenatv.com.br. Uma bela quarta-feira, um excelente feriado, fiquem com Deus. Notícias, comentários, entrevistas e a sua participação. A voz da comunidade.